paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Querido amigo Wagner, tudo bem? Pode conduzir para nós, por favor. Minha internet não está muito boa aqui, não. Por favor. Então, se eu conduzir, muito boa noite, professora Heloísa Pires, muito boa noite, Alberto Magno Rodrigues, ao Tavares, que está nos bastidores, sempre nos apoia, a todos vocês que nos acompanham. Além da alegria, uma honra estar com vocês novamente no programa Herculano e o Homem no Mundo. A gente não vai usar muito do nosso tempo aqui para aproveitar o máximo da professora, que o acordo que ela fez antes de reencarnar é que ela ia trabalhar bastante, e nós não podemos negar essa oportunidade para ela. Vocês também vieram para dividirmos em três. Aliás, as perguntas hoje podem ficar com vocês. Olha só. De repente estão muito difíceis, ainda não vi. Então tá bom. Para esses que nos acompanham, a professora está usando o livro O Sentido da Vida, de Herculano Pires. É esse livro que ela está utilizando aí. Se alguém quiser acompanhar, tiver o livro, tudo bem. Se não, faça aquisição. É um livro pequeno, mas de muito conteúdo, como toda a obra de Herculano Pires, né? Muito conteúdo, preservando a humanidade, principalmente a eloquência e coerência doutrinária de Kardec para nós aí. Para a gente dar início aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Alberto, então, fazer a prece e a leitura do Evangelho. Se a internet dele não falhar, ótimo, senão eu cubro ele aqui. Mas vamos fazer, porque daí depois eu faço aí, passo os telefones, a coisa do YouTube, essas coisas, e a gente já entrega para a professora aí. Esteja à vontade, Alberto, por favor. Combinado. Então, queridos amigos, com muita alegria e muita gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, ao querido amigo Tavares, porque mais uma vez, Mestre Jesus, nos proporciona esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos neste grupo querido, através da Web Rádio Estação da Luz, do querido amigo Tavares, para juntos refletirmos, Mestre Jesus, nas lições imorredoras do teu Evangelho e do entendimento do professor José Herculano Pires, que tão bem soube esclarecer, fortalecer e demonstrar que Kardec nos deixou um legado para a nossa imortalidade. Através da codificação da doutrina espírita, neste valor de grandeza das lições, nos orientando, nos consolando e nos esclarecendo de como podemos cumprir as leis do Pai. Assim, Mestre Jesus, com muita alegria, aqui estamos reunidos, rogando em favor desse nosso grupo querido, querida professora Heloísa, querido amigo Wagner, querido Pulaninho, que já retornou à pátria espiritual, mas aonde ele estiver, ele receba a nossa imensa gratidão
Temos a certeza do reencontro com sua filha Tati, com o pai Herculano, com a mãe Maria Virgínia, enfim, familiares queridos, tão importantes na sua existência. Pela Web Rádio Estação da Luz, pelo querido amigo Tavares, por todos os programas da Web Rádio Estação da Luz, por todos os colaboradores e pelo nosso programa Herculano e o Homem no Mundo. Rogamos em favor também, Mestre Jesus, daqueles que conosco se sintonizarem, que este encontro possa ser de utilidade a todos nós. Pedimos, por fim, em favor de todos aqueles que deixam seus nomes nas listas de vibrações da Web Rádio Estação da Luz, porque Mestre Jesus conhece a cada um e sabe das necessidades e temos certeza que pode nos ajudar. Que o teu amor, a tua luz e a tua paz possa permanecer entre nós. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, queridos amigos, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. E Kardec começa assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam um verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Ele está se referindo ao item 3, que vem falar do homem de bem, né? O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observado, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que a envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam da sua fraqueza ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro.
Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Uma palavra foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Não precisa mais, né? Meu Deus do céu, né? Kardec é primoroso, né? Nossa, é um sábio. Isso, falou tudo. E ainda teve a assistência da equipe do Espírito da Verdade, que ninguém teve constantemente. Perfeito, perfeito. Fantástico, né? Maravilhoso. O texto de uma eloquência espantosa. Olha, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais a Estação da Luz, lá do amigo Tavares. E também você pode ligar para a gente, ligue lá com o telefone do Tavares, 5584-98185-3100 e 5584-98817-5598. Pelo Facebook, pelo YouTube. E não esqueça-se de mostrar presente. Mostre para o povo do mundo que os espíritas estão unidos. Hipólito Leão Denizar de Rivail, 3 de outubro de 1804, sua reencarnação, e depois, 31 de março de 1869, a desencarnação em Paris, França. 221 anos. Um menino. Parabéns. Esse um menino, tenho certeza que é do menino Tavares, que ele colocou aí, que também é menino. Aí, parabéns a Kardec, que um divisor de águas, o que ele trouxe para a gente. Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Francisco de Assis. E está aí, muito Francisco de Assis, do dia 4, né? Francisco de Assis, dia 4 de outubro, e Kardec, dia 3 de outubro. Vale a pena a gente sempre lembrar desses espíritos que sempre nos auxiliaram da melhor maneira possível. E Outubro Rosa é um movimento internacional para conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama. Se conhece alguém que não faz, ensine, oriente a fazer, indique, e busque orientação médica. Isso é extremamente importante para as mulheres. E as mulheres são extremamente importantes para o mundo, pois elas é que colaboram com o pai no poder de cocriação, sendo mamãe de todos nós. Muito bem, parabéns à Web Rádio por essa campanha também. Vamos entregar aqui a professora para que ela possa falar, então, do livro O Sentido da Vida, de Herculano Pires. Querida, esteja à vontade. Obrigada. Quando chegar a hora de parar, vocês me avisam, por favor? Que às vezes eu fico entusiasmada, eu nem enxergo o relógio. Então, o sentido da vida. O pai inicia falando na rotina, mas ele era um senhor querido, um homem maravilhoso, que gostava de fazer as coisas com precisão, respeito ao relógio e, consequentemente, gostava da rotina. Agora, alguns indivíduos não o suportam. Eles acham que dia e noite a rotina se repete e acham que vem o cansaço da obrigação. É uma ideia errada. Através da repetição, nós melhoramos o nosso comportamento, a nossa compreensão. Aliás, quando queremos gravar um livro, prestamos bastante atenção e repetimos as palavras que são importantes e adoramos a rotina. E um grande número de senhoras e senhores adoram a rotina de certas novelas, de certas estações de televisão. As novelas se repetem. Tem um bom, tem um mau, tem um malandro, tem um que ajuda. Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer coisas úteis. Às vezes nos cansamos quando ficamos fechados dentro de nós mesmos. Não somos tão encantadores para ficarmos nos adorando. Precisamos ter amigos, precisamos ter tarefa, precisamos, diz a ciência atual, precisamos fazer o bem.
sem desejar retribuição. E os que recebem o bem, diz a ciência atual, precisam ter a humildade de receber com amor. Assim todos se iluminam. Existem problemas de Dr. Bezerra de Menezes, são ingredientes de evolução, desemprego, às vezes dificuldades financeiras, podem ou não atrapalhar a possibilidade de ser feliz. Com meu pai, eu vi que podem não atrapalhar e aprendi, consegui não chegar no estágio que ele estava, mais próximo. E ele acalmava todos, nunca reclamou da rotina, nunca reclamou de problemas financeiros, nunca reclamou de ter que assumir o lugar do pai quando o pai desencarnou e ele era ainda muito jovem. Assumiu o lugar do pai na gráfica pequena que o pai havia montado e fez o que pôde para auxiliar minha avó Bonina, para que a vida continuasse plácida, feliz. E minhas tias, Piquitite e Lourdes, já no mundo espiritual, e meus tios Renê, Geraldo e Tio Nego, adoravam esse segundo pai, o pai Herculano. Mas ele está analisando o modo de muitos se expressarem dessa forma. Alguns até se entregam a bebidas, drogas, porque não conseguem criar uma felicidade baseada em tudo que é maravilhoso e que existe à nossa volta. O céu azul, a noite, o dia. Ontem eu voltava de viagem, agora esqueci o nome da cidade. Eu voltava de viagem à noite com o senhor dirigente do centro. Qual era? Estava conosco aqui em Sorocaba. A senhora estava aqui conosco em Sorocaba. Meu Deus, um nome tão conhecido. E a linda, Sorocaba é linda. E o Wagner e o Alberto são de lá, por isso ela ficou mais bonita. E as esposas deles também, um encanto, estavam lá ajudando a iluminar a cidade. E a lua, pequena, mas bem prateada, acompanhou-nos da saída de Sorocaba à chegada em São Paulo. Eu amo a lua já me faz ficar feliz. O sol, as flores, os cães, o viver, a alegria de existir. O Wagner tem um ditado muito bom. Não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Eu penso da mesma forma. Não tenho medo, vou reencontrar amigos. Meu irmão querido, Herculaninho, está lá agora. E eu não sinto muita coisa, eu sou tijolinho. Mas hoje, quando entrei no programa, eu lembrei dele, depois o Alberto fez como que uma lembrança bonita do Herculaninho, eu o senti, foi tão bom, senti um pensamento dele, eu falei, olha, ele está participando do nosso programa, do Tavares, em homenagem ao meu pai, querido irmão. Ainda o Alberto lembrou da sobrinha, da Tatiana, que ajudava na administração da Paideia, livros espíritas do pai e de alguns outros, sem fins lucrativos. É isso que me encanta no espiritismo, é isso que dá força de viver, a certeza dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra, e havemos de salgá-la e faremos surgir um mundo de regeneração, começando por nos regenerarmos. Nós criamos, diz Herculano, desilusões, amarguras, problemas vários, insatisfação. Tem um moço conhecido meu, ele é um pouquinho perturbado, mas a perturbação maior é do próprio espírito. Ele cismou que ele tem que ficar milionário. Ele fica pensando no que ele vai fazer quando ficar milionário.
Outro dia eu não aguentei. Eu falei, filho, em vez de você ficar pensando como os faraós que queriam a felicidade no mundo espiritual e queriam trocar por ouro, eu falei, para de pensar tanto em dinheiro e pensa um pouco em ajudar o próximo. A felicidade maior chega em nossos corações quando começamos a aprender com muita lentidão a amar ao próximo como a nós mesmos. A felicidade surge em nosso coração quando abraçamos carinhosamente um irmão nosso que nessa encarnação está em dificuldade. Ou não consegue pensar direito, ou não consegue agir direito, mas são apenas oportunidade de educação. Podemos, como o querido físico Hawking, nascer, ele aos 16 anos ficou com aquela doença, acho que era ela, que fica feito, não consegue nem tomar um copo d'água, nem estender uma mão. E ele nunca reclamou. Ele ficou preocupado em nos ensinar a ver, sentir as belezas deste universo que nos recebe com tanto amor. Como o querido Chico Xavier, que também tinha problemas vários, inclusive enxergava muito mal. E problemas econômicos difíceis, mas do dinheiro dele nunca vendeu um livro, ele diz, não fui eu que escrevi, não posso vender o que eu não fiz. Do dinheiro que ele ganhava trabalhando numa fazenda, na máquina de escrever dia e noite, ele ainda tirava algumas notas e tinha os necessitados que ele ajudava. E ele era feliz, rindo, brincando, humilde. Nunca ele dizia assim, não reclame. Aí ele sorria e falava, nem murmure, por favor, não murmure também. É falta de fé em Deus. E isso aprendi também com meu pai. Nas horas de tempestade, peça ajuda ao Pai amoroso, ao anjo da guarda, aos espíritos que nos auxiliam. E, por favor, se é espírita, vá à sua casa espírita, como se fosse uma pílula homeopática. Se parar, desanda, porque nós ainda não nos acostumamos a nos desenvolvermos inteiramente, a desenvolvermos as luzes interiores que Deus construiu quando nos criou. Na nossa mente extrafísica, e alegoricamente falando, no nosso coração extrafísico. Basta nós desejarmos e seremos felizes. Como Hawking, o físico cadeirante, que virou um feto enrolado nele mesmo, falava pelo computador e nunca reclamou. Como Benedita Fernandes, que desencarnando se envolveu num complexo de culpa terrível porque era boa, por erros do passado, da encarnação última que ela teve antes de se tornar a grande mulher que se tornou, e que nasceu, ficava na rua. Ela tinha um obsessor ou vários incríveis que a impediam de viver quase. E na cidade onde ela morava, acho que era Araçatuba, o César Perry escreveu um livro muito bom sobre ela. E tem o Leopoldo, um espírita famoso que já havia escrito um lindo também. Até que um carcereiro, com pena daquela mulher que começou a ser apedrejada por uns molequinhos malvados, levou-a numa cela limpa e começou a cuidar de Benedita Fernandes. E a espiritualidade levou o obsessor, os obsessores, que se julgavam ofendidos, esquecidos que nenhum de nós pode atirar a primeira pedra, como ensinou Jesus, porque todos nós erramos nas várias encarnações. Agora que estamos bem melhores, não mais atiramos pedra em outros, não mais prejudicamos outros. Atenção, muita atenção.
E a vida é feita de acertos e desacertos. Aqueles que queriam castigar Benedita Fernandes se afastaram, foram a tratamento. E ela se transformou numa administradora incrível, feliz, risonha, olha que linda, construiu um centro espírita, educandário para as crianças, e convidava o Leopoldo Machado para ir lá fazer palestra. Se transformou de louca, que ela não era, em administradora de uma pequena cidade que auxiliava a todos. Construiu até um hospício, o que fizera falta a ela durante muito tempo. Nascemos para desenvolvermos habilidades, para evoluirmos, diz Herculano. A finalidade da vida é evoluir. E evoluir é não ficar mergulhado em nosso interior. É não nos ligarmos às ondas escuras de pensamento desajustados que também existem no planeta Terra, mas existem ondas de luz emitidas por espíritos que sabem que a arte de bem viver é força interior. Ficamos tão preocupados com o corpo físico, e uma preocupação razoável é correta. Exercícios físicos melhoram até a produção do nosso cérebro, mas não nos entregarmos feito malucos a exercícios físicos, como a esposa ou ex-esposa daquele cantor belo, que fazia ginástica chorando, doía tudo. Ora, pelo amor de Deus, há que ter equilíbrio, que se preocupar com o próximo, que não ficar debruçado sobre nós mesmos, porque entramos em pânico, em tristeza, não somos tão agradáveis. Quadros belíssimos conseguimos olhar durante horas, encantados. Bons livros nós lemos maravilhados. Agora, nós ainda não temos condição de nos expressarmos como uma bela pintura ou como um filósofo superdotado. E temos que desenvolver a espiritualidade. A física descobriu agora, beleza, a antimatéria. E o mundo espiritual é a antimatéria. O nosso espírito, somos espíritos, mas qual o material? Alegoricamente, antimatéria. E não podemos ficar grudados na matéria, porque ela visa evoluir. É um livro precioso que aprendemos a ler para nos compreendermos como espíritos, que têm força para, numa hora de desemprego, procurar outro emprego, provisoriamente pega um Uber, vai trabalhar. Depende de nós, há algo que precisamos fazer por nós mesmos, mas somos sempre auxiliados por nosso anjo da guarda. Capítulo lindo do Livro dos Espíritos, o Anjo da Guarda. Um espírito melhor que nós, que nos acompanha do nascimento até a morte, e às vezes após a morte. Então, em vez de ficarmos, ai, ui, ai, meu Deus, que vida difícil, como o mundo está difícil, antigamente não era assim. Para. Se pergunte, o que eu posso fazer para me sentir feliz? Arrume um trabalho voluntário. Como nos torna felizes? Mesmo um trabalho comum pode dar a possibilidade de nos tornarmos úteis. E quando nos sentimos úteis, nos tornamos felizes. Porque viemos de eras milenares. Provavelmente atravessamos a fileira dos animais dito irracionais, fomos num crescendo e vamos continuar num crescendo. Mas se nós nos fechamos em nós mesmos, é como se nos fechássemos numa cabana escura. Passaríamos fome, passaríamos dificuldades várias. Temos que dividir a nossa alegria com a nossa família, como no horizonte primitivo.
todos se apoiavam, a mesma tribo, as tribos diferentes às vezes brigavam, mas havia uma família imensa, onde todos se apoiavam. As crianças eram respeitadas, nunca tentavam ensinar crianças a tapas ou gritos. Hoje eu vejo mães que se perdem em gritaria, xingando os filhos que vieram delas, elas estão se xingando. Pais que pegam cinta para bater nos filhos. Se isso valesse, Jesus, em vez de vir ensinar oração, amor, nos elogiar, sois deuses, sois luzes, ele educava com palavras amorosas. Só com os que desrespeitavam o povo, ele foi firme certa vez. É essa arte de bem viver e ser feliz. Criamos, diz Herculano, desilusões e amarguras. A fé, temos que desenvolver a fé, a confiança em nós mesmos, existentes na Terra nesse momento, existentes universais, de um universo precioso que sequer conhecemos. Há tanto que aprender, trilhões de planetas, bilhões de irmãos, e ficamos fechados na nossa toca, ignorantes, eu. Não somos tão interessantes. Pelo contrário, falta-nos um sentido maior, uma luz interior, que Jesus, com a qual Jesus iluminou a Terra. Os espíritos maiores nos causam bem-estar assim que nos envolvem. Então vamos aprender a nos tornarmos melhores, porque cada um que melhora, melhora o mundo à sua volta. E o nosso pensamento nos classifica. E quando ele se irradia, vai procurar pensamentos semelhantes, que se unam ao nosso modo de pensar e voltam, nos dando um banho de bons pensamentos, se enviamos bons pensamentos. Infelizmente, se só pensamos, ai, ui, meu Deus, meu pai, eu queria ser rico, eu queria comprar um carro, nunca desejei comprar um carro elegante, eu queria só aprender a dirigir para trabalhar e conseguir. E também acabou aquilo, nunca também comprei um carro caro, ai, vou pagar a prota. Isso tudo é bobagem. A vida é um sopro de luz que nos leva numa caminhada em direção às luzes do universo. Agora paramos e ficamos catando pedras, pensando que são brilhantes e colocando através do nosso desequilíbrio num grande saco que colocamos nas costas, alegoricamente falando, e nos faz andar curvados. E aí surge dor na coluna, dor no pé, dor não sei onde. É dor no coração. É dor na mente extrafísica que veio à Terra preparado para a vitória e que aqui cria os seus próprios problemas. É como alguém que sai com um carro de um tipo e se esquece de ligar o motor ou age errado e dá uma batida violenta contra uma parede. A culpa não é do carro, é do dirigente. O nosso corpo físico é um aparelho lindo. E se pedirmos algumas dificuldades, como o querido físico cadeirante Hawking, como o querido Jerônimo Mendonça, que ficou como uma múmia, não conseguia erguer a mão, fazia palestras lindas, é um exemplo, brincava, ria. Se pedirmos uma encarnação assim, e for proveitosa para nós, é uma lição difícil que venceremos. Agora, estamos numa posição privilegiada, podendo passear e enxergando, às vezes de forma melhor, às vezes de forma pior, e até se enxergar. Trabalhei com Dorina Novil, lá no Instituto, ela agora já está no mundo melhor nas dimensões de luzes, e ela, rica, jovem, bonita, ficou completamente cega, não conseguia enxergar nada. Nunca reclamou.
Com o dinheiro, criou um grande instituto que se dedicava a auxiliar indivíduos que não enxergavam, conseguiam, às vezes, não ver nem sombras, a aprenderem a arte de bem viver. Com Dorina, aprendi a sorrir nas horas difíceis. Com Dorina, aprendi a não reclamar. E creio que ela não era espírita, mas o instituto era maravilhoso. E eu, durante algum tempo, trabalhei com os deficientes visuais, aprendendo, como dizia Chico Xavier, a não reclamar nem murmurar. Mas, às vezes, depois de muito tempo com facilidade, eu tenho que prestar atenção. Olha a lua, está linda, obrigada, Deus. Olha essa flor, que coisa linda, bromélia, orquídea, flor do campo. Não, a flor não tem classificação social ou real. São flores que iluminam nossa terra. Olhem os pássaros, adote um cachorrinho ou gatinho, mas se tiver bom coração. Se for para judiar dos coitadinhos, deixe-os em paz, por favor. Mas eles respondem ao nosso amor, nunca ficam bravos conosco, perdoam imediatamente, dão lições primorosas. E aqueles que se sentem sós, eles diminuem a solidão ou acabam com a solidão. É a arte de bem viver. Faça amigos. Ah, mas temos amigos que nos decepcionam. Tudo, até nós nos decepcionamos conosco mesmo às vezes. Mas a amizade é um fecho de luz. Os bons amigos nunca nos decepcionam. Se decepcionarem uma vez, perdoe. Às vezes será a única. É aprender a viver como as crianças pequenas aprendem a conviver conosco. Nós temos que voltar às experiências da tribo para aprender a viver na grande família que possuímos no nosso planeta Terra. Tem de tudo nessa família. Tem golpista, mas tem muita maioria boa, calada. Eu fico encantada quando encontro os que limpam o prédio. Eu cumprimento, eles me sorriem felizes, porque passaram e venceram dificuldades, e a maioria dá muito valor ao emprego que conseguiram. Agora, eles têm uma que está estudando, ela diz, eu quero melhorar, eu vou fazer o Enem. Mas enquanto ela está tendo dificuldade para fazer o Enem, ela trabalha com amor e sorrindo. O senhor passa empurrando o carrinho cheio de lixo, sorrindo, cumprimentando. É lindo ver os trabalhadores do Brasil, a maioria, com coragem, enfrentando o trabalho, sorrindo, brincando. É preciso saber viver, canta Roberto Carlos. E ele deu exemplos maravilhosos de saber viver. A música, a arte, os livros, os amigos, a casa espírita. Eu entro na casa espírita e eu fico até com vergonha, porque me bate uma alegria que não é normal. Provavelmente no passado havia outro degrau precioso. Eu me iniciei provavelmente com muito orgulho, como diz Kardec, todas as religiões são boas se o homem é bom. Eu me iniciei também, depois da adoração dos deuses pagãos, eu me iniciei no cristianismo, um degrau precioso que se inicia com Jesus. Depois deturpamos um pouco, mas vamos em frente. Martim Lutero nos deu uma mão para voltarmos à origem dos ensinamentos de Jesus. E fomos nos desenvolvendo, chegamos à casa espírita. Há que respeitá-la, há que comparecer. Não vamos lá para conseguir aplausos ou para nos mostrarmos. Não, vamos para aprender. E como aprendemos? Ontem, vim de Sorocaba, na ida e na volta, com o senhor e seu filho, dirigente.
Encantadores, da Casa Espírita Leonor, uma casa maravilhosa. E aprendi muito, alegria, não reclamar, ter paciência. Aprendi com esse pai e esse filho incríveis. E sempre os pais, os parentes ensinam muito aos filhos. Caridade permite descobrir a alegria de viver. Como nos sentimos bem quando começamos a fazer uma caridade maior. Como nos sentimos bem quando fazemos um trabalho voluntário para a casa espírita, ou mesmo para o lugar do nosso trabalho. Não é porque recebemos um ordenado por nosso trabalho que vamos deixar de fazer um trabalho voluntário, um trabalho de amor. Se uma faxineira faltou, eu trabalhava na ACD, lá nunca precisou, mas quando antes eu trabalhei numa escola, pega-se uma vassoura e varre, um exercício ótimo para o cérebro, para facilitar o pensamento. Existem uns problemas tolos que criamos. Tem uma moça que me encanta e às vezes me assusta também, Narcisa Tamburu, não sei o sobrenome dela qual é. Ela tem um problema de uma alegria que verte demais, não sei se é algum remedinho, mas ela é muito bem de vida em termos econômicos, trata todo mundo bem e é uma fonte de alegria, humilde, ela abraça e beija todo mundo, ou seja, ela sente que ninguém é melhor do que ninguém. Talvez a espiritualidade dela seja mais desenvolvida. E tem gente que assume uma cara de nojo quando encontra com aqueles que ela julga que é pobre. Talvez no mundo espiritual, como tem uma parábola de Jesus, quando o rico morre, com todo imponente diz: me tragam aquele pobre ao qual eu jogava comida. E respondem ao rico que morreu e não levou dinheiro algum, não levamos para o mundo espiritual, riqueza alguma, só as boas obras praticadas. Agora, você é que tem que servi-lo, porque ele passou a vida auxiliando o próximo. Olha que coisa, ele nunca teve tempo, esse senhor que havia sido pobre, de reclamar, porque do pouco que ele tinha, da comida que ele conseguia, ele dividia com os outros. Essa é a arte de bem viver. Dividir a alegria, cantar, brincar quando vê alguém que está com dificuldade de sorrir. Vale a pena tentar. Materialismo. Eu vou relembrar, sempre relembro, porque amo muito o filósofo Jean-Paul Sartre. Aprendi com meu pai a amá-lo. Uma inteligência e uma bondade. Ele era bom, mas ele era materialista. Então, ele veio estudar o existente e achava que o existente não existia. Isso causa já uma grande frustração. Por que o existente não existia? Porque, para ele, o existente era uma paixão inútil, não conseguia nem transcender, superar a animalidade, o apego só ao material. O existente morria e virava pó. E quando ele ficou velho, ele entrou, apesar dele fazer o bem, ele mergulhou naquele pensamento triste, que ele iria morrer e virar um pó, que nem a transcendência ele conseguira. Por isso ele não era nada. Meu Deus, isso acaba, dificulta a vida de qualquer pessoa. Então, outro dia eu disse para um conhecido meu, procura, vai no budismo, vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, você não acredita em nada, quem sabe você acha luz. Diz que tem até uma igreja já que falam em japonês, dão passe em japonês, é uma mistura de... Não sei, eu vou lá para saber como é, só para poder indicar. Vá também. Procure algo que você gosta, uma pintura, uma escultura, algo que possa te dar prazer. Uma música, trocar, aprender. Violino é difícil, mas quem gostar realmente vai aprender.
o piano, ouça boas músicas ao meio-dia, sempre que eu posso, eu deito e me permito meia hora de música boa, inclusive música popular, que são lindas. Ache o remédio para ser feliz. Roberto Carlos cantando, Padre Zezinho me comove, reza pela família. Padre Antônio Maria, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura onde eu não posso ir. E cantores vários. Vamos iluminar nossa vida se estamos criando nossa própria escuridão. Passa o aspirador da bondade, passa o aspirador da gratidão a Deus. Eu não pedi para existir. Seria muito triste, nem saberia que não existia. Seria um nada. Pior do que o reencarnante de Sartre, o existente que nem existiria porque morreria e viraria pó. E morreria antes de transcender. Eu não sei de onde ele teria vindo. Sartre mergulhou numa escuridão que via até uma lagosta perseguindo ele. Coitadinho, eu oro por ele, era um homem bom. Por isso, procure uma vida da antimatéria, aproveitando a antimatéria, que encantou os ex-materialistas, porque agora estamos aprendendo a conhecer também na ciência antimatéria. Não gosto dessas palavras. A felicidade não é desse mundo. Deus não criaria um mundo para infelizes. O que é isso? Que Deus, depois da maluquice de criar os deuses pagãos, que eram mais homens maus do que Deus e se vingavam, invadiam a terra, tinham filhos com a mulher da terra, era uma loucura. E exigiam sacrifícios humanos da nossa cabeça. Depois de tudo isso, agora falar felicidade não é desse mundo. Deus não criou um mundo para que seus filhos fossem felizes. Pelo contrário, eu vejo tanta gente feliz, vejo tantos sorrisos, meninas e meninos que trabalham e no shopping, por exemplo, ganham um ordenado pequeno, nem sei como pagam condução, e às vezes tem que trazer marmita se não trabalham num restaurante, e estão sempre sorrindo, alegres, combinando passeios. Eu oro por eles, que Deus os proteja, e eles me encantam, porque aprenderam a arte de bem viver. Jerônimo Mendonça, Benedita Fernandes, Irmã Dulce, uma freirinha quando precisa, ela é enérgica, quando precisa, agora já está nas dimensões das luzes, creio eu, deu um exemplo de amor ao próximo que me encanta. Criou um hospital do galinheiro, do hospital onde trabalhava para os que não podiam pagar, cuidava deles. E Madre Teresa de Calcutá colocou a vida em risco. Quando a AIDS começou, ninguém sabia como transmitia, e ela criou um local para auxiliar crianças aidéticas. E Chico Xavier, com problemas vários na vista, no corpo físico, sorrindo, sempre sorrindo, dando exemplo de alegria, de aceitação das palavras de Jesus, da utilização dos conselhos de Jesus, amai ao próximo como a si mesmo, faça o bem sem olhar a quem, exemplo, todos pessoas felizes. Mas o Espiritismo nos dá uma finalidade para a nossa vida, evoluir. E a forma mais fácil de evoluir, fazer o bem. Paulo de Tarso, quando ele prejudicou os cristãos e ele se tornou cristão quando viu Jesus brilhando e viu que era o Messias, Jesus já no mundo espiritual, ele fala sobre a caridade. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade,
Sou como o metal que sou ou como o sino que tine. E se eu compreender todos os mistérios e não tiver caridade, estou de nada vale. E se eu entregar meu corpo para ser queimado e todo o meu dinheiro aos pobres e não tiver caridade, eu nada sou. A caridade se expressa na família. Ter paciência, isso minha mãe me ensinou de uma forma tão linda. Ela que criou-nos 4 crianças e os 8 irmãos que vieram quando meu avô ficou viúvo, ele veio maravilhoso. E os 8 irmãos muito queridos. Era tanto evangelho que todos ficaram... Havia uma discussão, minha mãe vinha com o evangelho. Não havia grito nem tapa, mas havia prece o evangelho. 4 linhas, assim, abriu a casa e olha, todos ficaram bons. Deus não iria dar para a família todo mundo bom. A família se preparou para tornar os indivíduos da melhor forma. Ainda não eram santos, claro que não. Tinha uma no meio, não vou falar o nome, amo, de querida, trabalhava até o último grau, mas ainda não desenvolvera a capacidade de ajudar o próximo, mas sabia ficar calada e se tornou boa, não atrapalhava, já é caridade. É caridade não atrapalhar quem está cuidando da vida e fazendo bem. Professora, você pediu para lembrar 5 minutos. Opa, obrigada. Para a gente poder responder as perguntas. Isso. Nascemos não para sofrer nem para gozar a vida, mas para evoluir. Herculano faz questão de repetir. E tem uma poesia que eu gosto, eu sei um pedaço, não sei se ela continua. Olha que foto linda, nós 3, olha que trio, faltou o senhor ET. Uma hora vamos convidar o senhor ET para tirar uma foto. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormecido, quem passou e não sentiu o sopro da desgraça, não foi homem, foi espectro de homem. Passou pela vida e não viveu. Linda, linda, linda. Eu vivi numa hora de tempestade e nos probleminhas, obrigada a Deus. Mas agora chega que estou idosa. Olha eu ali falando no Centro Leonor, lindo, em Sorocaba. Obrigada, irmãos do Centro Leonor. Obrigada, senhor presidente, ao filho, a todos. Obrigada aos meus 2 queridos companheiros de trabalho que também estavam lá e ao senhor ET, que nos deu essa oportunidade maravilhosa. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos ama como nós não conseguimos amar um filho, porque a capacidade de amar a Deus não podemos nem imaginar. Gratidão a Jesus que veio e passou o que passou para nos auxiliar a aguentarmos os pequenos problemas, para aprender a resolvê-los e para auxiliar aqueles que têm grandes problemas. Obrigada aos companheiros de trabalho, aos que nos assistiram, ao senhor ET. Uma boa noite a todos. E passo a palavra para os meus companheiros, Alberto e Wagner. Muito bem. Algum comentário, Alberto, que você queira fazer antes da gente responder as perguntas aí? É fantástico, né? Porque veja que o livro, O Sentido da Vida, nos traz o quê? É esperança. É esperança, né? Está alinhado com o que Kardec deixou para nós, dizendo, olha, que somos espíritos, estamos numa experiência material. Por que, então, tornarmos a nossa existência um tormento, mesmo diante de todas as dificuldades, né? É isso aí mesmo, é fantástico. Muito bem. Nós temos aqui uma primeira pergunta, que diz assim, sentido da vida de Herculano Pires é sobre o sentido da vida de Viktor Frankl, Jorge Ricardo Turmalina, governador Valadares, Minas Gerais. Eu só gostaria de lembrar aqui o Jorge Ricardo, que Viktor Frankl, ele escreveu O Sentido da Vida em 1949, mas ele baseou um pouco a sua escrita em experiência de campo de concentração. Ele passou momentos muito difíceis, né, em campos de concentração.
E ele é o fundador da logoterapia, que se baseia e se consubstancia no fenômeno de que o sentido, buscar o sentido da vida é uma coisa muito mais importante, porque buscando o sentido da vida, eu encontro motivação para continuar crescendo, evoluindo, aquelas coisas. Um trabalho magnífico. E Herculano Pires trouxe o Sentido da Vida, a primeira edição desse livro foi em 1977. Em 77, a preocupação de Herculano era fazer com que esse sentido da vida fosse visto pelo sentido da doutrina espírita, pela visão espírita. Por isso que ele colocou esse sentido da vida. Mas não só Viktor Frankl, como qualquer outro escritor, filósofo, todos se preocuparam com o sentido da vida. Então, todo aquele que se dedicou à filosofia, que é o amor à sabedoria, ele se preocupou com o sentido da vida. Então, nós vemos, por exemplo, Nietzsche, Spencer, todos esses outros filósofos, tantos outros pensadores estudiosos, eles se preocuparam com o sentido da vida. Lembrando que um período um pouco após Kardec, 1862, 1868, com Nietzsche e Spencer, a preocupação da Europa era responder 3 questionamentos. De onde viemos, por que estamos aqui, né, aquela coisa, e para onde vamos. Isso faz parte do sentido da vida. Então, os grandes estudiosos se dedicaram ao sentido da vida. Algum comentário, Alberto, professora? Não, maravilhoso, está muito bom. Vou só mostrar o livro de novo, que é lindo. Espetacular. Valioso. A segunda pergunta: quais são os fardos mais pesados da vida que tiram o sentido da vida? Ellen Hiltz, Residencial Aliança, Adamantina, São Paulo. Olha quais são os fardos que tiram o sentido da vida. Eu vou falar bem rapidinho. O que deve tirar o sentido da vida é o desconhecimento das leis de Deus. Alberto? Eu estava pensando aqui também, né? Não temos como sopesar uma aflição de alguém, né? Mas nós temos hoje recursos para que, mesmo diante desses sofrimentos aí angustiantes da alma, nós temos hoje recursos para vencer. A doutrina espírita nos oferta esse recurso, né? As leis de Deus são maravilhosas, nós é que nos distanciamos, né? Então a coisa fica um pouco mais complicada. E na terceira pergunta, Jeremias Barreto, Centro, São Paulo, conterrâneo da professora. O que fazer para modificar diariamente a monótona rotina do cotidiano, ou rotina cotidiana? Interessante, né? O que fazer para modificar diariamente? A professora tem uma resposta para isso que é maravilhosa, né, professora? Verdade. A gente tem que aprender a nos ligarmos às ondas de luzes que envolvem o nosso querido planeta. Se já vai com mau humor, se já vai com vontade de reclamar, se já classificou que vai ser um dia horrível, vai construí-lo. Então, por que não podemos ser felizes? Eu vejo o gari carregando lixo feliz. Eu vejo as mulheres de limpeza limpando as casas felizes. Ah, mas elas não têm nossa inteligência, tem maior até, porque sabem a arte de bem viver. E não esqueço um espírito que se comunicou como um preto velho só para ensinar humildade. Ele disse, na outra encarnação, eu fui um médico holandês arrogante, que não dava nada de graça para alguém. E foi nessa que eu vim humilde, com problemas intelectuais, que eu consegui vencer e sentir a alegria de viver. É preciso ter humildade e compreender que Deus nos criou todos iguais e que quem se prejudica e é incapaz de ser feliz é que não consegue se ligar às ondas de luzes que nos envolvem. E essa pessoa que acabou de nos falar, ela tem uma frase que eu admiro muito, que ela diz assim: não há depressão que resista ao trabalho no bem. Então, se trabalhar no bem, a gente sai do cotidiano, né, professora? É verdade. E cada anjo da guarda daquele que a gente ajuda vem nos auxiliar no sentimento de gratidão.
e de repente a gente sente uma felicidade que não sabe de onde vem. Agora, se ficar fechado dentro de nós, eu quero isso, eu vou agora conseguir. Não somos tão interessantes, vai se decepcionar e se sentir mal. Eu aqui da minha parte já vou me despedindo e dizer que é uma coisa muito importante que eu acho que a doutrina espírita nos ensina com maestria. O ideal é a gente trabalhar e estudar em grupo. Aí não há cotidiano que É uma resista. delícia, eu amo. Exatamente. Então eu me despeço aqui. Um beijo, gratidão à professora, gratidão ao Tavares que nos dá essa oportunidade. É você, Alberto, que me convidou, e já passo para a professora falar o tchauzinho dela e o Alberto para falar o tchau e a sua prece. Muito obrigado, gente. Obrigada, gratidão a Deus, ao Tavares, aos dois moços lindos com esposas maravilhosas. Obrigada a todos que nos assistem e que todos possamos desenvolver as sementes da felicidade que Deus colocou na nossa mente extrafísica e alegoricamente no nosso coração. Depende de nós. Com certeza, que a gente possa ter um novo olhar, né? Em tudo da vida, né? Dando sentido à vida. Então, eu também, muita gratidão à querida professora Luísa, ao Wagner, ao Tavares, a todos aqui que trouxeram seus questionamentos, suas perguntas muito importantes aqui para enriquecer o nosso encontro. E eu vou convidar a todos, então, para fazermos juntos uma prece de gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, por mais esta bendita oportunidade. Mestre Jesus, onde nos encontramos reunidos em seu nome, para este banquete de luz, para estes esclarecimentos tão importantes do sentido da vida, nos convidando a um novo olhar para o espírito imortal que cada um de nós somos. Assim, Mestre Jesus, que o teu amor, a tua luz e a tua paz se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gratidão a todos os queridos amigos. Até a próxima. Grande abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.